N1, lição 12. Solteiros, viúvas e eunucos e virgens. Amém? Mais uma vez, boa noite a todos. Por que 2 boa noite? Porque tem um boa noite para o pessoal de lá, tá? O pastor de vocês não está ficando doido. Mais do que já era quando Jesus me chamou, né? Claro. Deus deu um limite aí. Ele não chama as coisas doidas para confundir as sábias. Rapidinho também, só um resumo. O conselho do apóstolo, 1 Coríntios 7, 8, 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, aquela velha história. Como é que eu sei se eu nasci para casar ou não nasci? Ah, meu irmão. Como é que você fica na igreja? Fica pegando fogo nos trem aí, quando vê o... Fica assim, Felipe? Não? Quando vê a mulher bonitona, fica apaixonado. Fica nada, ó, mentindo para mim. Oh, Jesus. Uma hora dessa. Eu estou falando assim, gente, para realmente quebrar, descontrair. Isso faz parte da vida do ser humano. Bom, Felipe, é uma coisa normal. Eu só falei dessa forma para você entender que a gente tem que saber lidar com isso. Como eu sei, irmão, se eu vejo um filme, o homem é bonito, a mulher é bonita, imagina o cara com um homem desse, com uma mulher dessa, irmão, você não nasceu para viver só, né? Agora, se para você tanto faz, como o povo diz aí, é geladeira mesmo, né? Frieza pura. Pode passar aí o Brad Pitt, pode passar aí a Gisele Bündchen do seu lado, você nem... Isso não é errado, não é problema, é porque nem todo mundo nasceu com aptidões, né, como fala, com sua libido alta. Libido são desejos. E então, para essas pessoas que não conseguem se conter, né, já fica, é o meu, é a minha. Né, onde é que vai? Será que é ele? Ninguém pode, nem eu quero pedir uma informação, é meu príncipe. Né? Então, minha filha, vá orar para Deus preparar uma bênção para você, que você tem muito fogo aí, muita brasa. Né? Então, o conselho é case, porque melhor casado que viver aí pensando, pecando, desejando. Entendeu? Simples, gente, simples assim, a Bíblia é muito simples. Solteiros. Se os solteiros não conseguirem se conter, casem. Paulo é um exemplo disso. Se você consegue dominar esses impulsos. Aí fala, qual que é melhor? Casar ou ficar solteiro? Irmão, tudo tem pró e contra, gente. Um exemplo, o casado, ele desfruta de uma vida a dois, tem companhia, mas também, por outro lado, ele não pode fazer o que ele quer. Tem que abrir mão, porque pensa no conjunto. Já o solteiro pode fazer o que quer, seus sonhos, mas por outro lado ele não vai ter a companhia de um companheiro fiel do lado dele. Então, irmão, você tem que saber o que você quer da sua vida. Essas aulas estão ficando engraçadas, né? Eu acho que eu estou me soltando, Jesus está quebrando os julgos. Esse negócio de formalidade não é muito comigo. Claro, a gente, né, embaixador do reino, mas não custa nada ser você, né? Falar assim com o Felipe, ele ficar todo coração acelerado, passando mal. Não, juro. O que é isso? É uma aula. Oh, Jesus do céu. Então, queridos, preste atenção nisso. Essa questão do solteiro. Eunuco. Existem 3 classes de eunucos. Também pessoas que abriam mão da vida sexual e tudo, aquela união matrimonial.
Olha, a explicação mais científica para eunuco é um homem cujos testículos foram removidos por orquidectomia, ou são cogenitamente não funcionais. Tem a questão também dos problemas genéticos, que é hermafrodita. A remoção de toda a genitália externa masculina é denominada emasculação, excepcionalmente praticada a penectomia, chamada também de falectomia, é a retirada apenas do pênis. Eunucos podem ter essa condição em virtude de problemas congênitos. Um dos motivos deve-se ao mau desenvolvimento testicular na vida fetal, originando vários graus de baixa virilização. Sabe que é virilidade, né? E o mesmo pseudo-hermafroditismo. Outro motivo decorre de intervenções externas, a castração. O mais antigo registro de castração internacional para criar eunucos vem da cidade suméria de Lagash, no século 21 a.C. A Bíblia relata alguns casos de eunucos no decorrer de sua narrativa. Encontramos entre eles 3 classes. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto? Receba. Então Jesus explicou a questão dessa polêmica. Tem que casar, e solteiro, e eunuco. 3 classes. A última classe, que castraram a si mesmo pelo reino dos céus, irmão, é figurativa. Se fizeram eunuco pelo reino de Deus, como se fossem, amorteceram as suas paixões, buscaram que a chama do Espírito aquecesse a da carne, porque a gente tem esse botão, sabia, o irmão Wilson? De regular a temperatura, mais espírito ou mais carne? Se botar mais carne, você vai semear corrupção, está lascado. Mas se aumentar o botão do Espírito, vai ceifar a vida eterna. Aleluia. Mas tem um equilíbrio. Então, se fizeram, né, que todo mundo que tem que aceitar Jesus tem que cortar os trem. Não é literal, é figurativa. Espiritual, vivem como se fossem. Paulo, Jesus. Entendeu? A primeira classe eunucos são os que, entre alguns casos, comentamos acima, nasceu com problemas nas suas genitálias, hermafroditas, e nos palácios dos reis havia muitos deles. E pelo fato de estarem sempre arrumando mulheres, eles não tinham apetite sexual, então era bom para trabalhar com mulheres. Via mulher nua, via mulher pelada, não tinha apetite, não tinha virilidade, então corria o risco de sair aí fazendo besteira na vida, né? Cada um no seu quadrado, né? Igual vai botar o irmão Douglas lá no trabalho no palácio, não dá, né? Um homem nasceu para casar, ter filhos, não é verdade? É isso, até hoje na igreja, quais são os problemas? Você não sabe o seu lugar. O Wilson e a Camila estão morrendo de rir ali. É um som da alegria. Entendeu? A segunda classe são os feitos pelos homens. Ao lermos o livro de Jeremias, Isaías, Daniel, os livros de Crônicas e Reis, observamos muito sobre eles. Estes são os que são castrados pelos homens para os mesmos serviços. Então, aqueles que realmente têm intervenção do homem para castrar, para fazer dele um eunuco. Entendeu? E a terceira eu já falei, eunuco espiritualmente falando. Amém? Amém. Então, querido, já sabe o que são os eunucos. Para que todo mundo pense que tudo é casamento na vida. Não, na Bíblia tem casais, formam famílias, tem solteiros, tem viúvas, tem eunucos, e as viúvas nós vamos falar agora. Querido, a religião é terrível, né? Ela matou Jesus. Mano, no início da minha fé, eu ficava muito confuso. Eu sempre fui uma pessoa de pesquisar, de estudar, não só a Bíblia, e também de filosofar um pouco. E tinha um preconceito que se o marido morreu, a viúva tem que ficar viúva. Eu via gente pregando isso em estudo bíblico, quando tinham oportunidades, falavam disso. E eu ficava, mas se a viúva tem 18 anos de idade? Meu Deus, o Senhor ferrou com a vida dessa mulher. E se o viúvo tem 20 anos? Graças a Deus a Bíblia
Então, gente ensinando a Bíblia sem entender a Bíblia. Aí você vai ler a Bíblia fala que se você está livre, morreu, a terra está comendo, está livre, meu filho. Minha filha, está livre. Se quiser continuar a vida e para você é melhor arrumar igual aquela mulher lá de Mateus, dos sete irmãos. A mulher tinha o espírito do Exu da morte, meu irmão. Todo mundo casava com ela, defunto. Tem uma aqui que entrou na igreja que tinha esse espírito. Eu falei, sai da vida dela. Porque casou com o primeiro, morreu. Aí casou com outro aqui na igreja, quase morreu. Eu falei, não, Deus corta o laço, ele é crente agora. Eu falei, meu Deus do céu. Então, queridos, a Bíblia nos fala que você pode seguir, está livre pela lei, entendeu? Aí aqui fala vários exemplos na Bíblia. Tem as falsas viúvas também, né, que dá uma de viúva para ficar aí na casa dos outros, fofocando, recebendo uma ajudinha extra, né, irmão? Se é nova, vai trabalhar, né? Ou então casa de novo e arruma um marido para te sustentar. É isso que Paulo falava em alguns contextos. Mas esse negócio de viúva, só ter um casamento, se morreu vai ficar viúva, irmão, isso aí é conversa de desconhecedor da Bíblia. Leia a Bíblia, leia as cartas de Paulo, que você vai ver o que eu estou falando aqui. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com sua própria família e recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. Ora, o que é verdadeiramente viúva, aqui é verdadeiramente viúva, e desamparada espera em Deus e persevera de dia e de noite em súplicas, as orações, mas a que vive em prazeres, embora viva, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Então, tem a questão das pessoas que, sou viúva e viver de forma errada, né? Que acontecia muito, mas a verdadeira viúva, né? É aquela que realmente... o cônjuge morreu, então ela decidiu viver sozinha, uma pessoa de piedade e oração. Mas a viúva que o cônjuge morreu e fica toda para lá e para cá, oi, então não resolve essa situação. Arruma logo um marido, um homem, para não dar mau testemunho. Entendeu? E tem 3 pessoas, né? 2 pessoas que são, Deus olha diferente na terra. 3 pessoas, o pobre, a viúva e o órfão. Deus ama muito essas pessoas. Então, essa viúva que o marido morreu e fica pescando ali, dando um biquinho ali, como é que fala? Belisco, que eu já até vi isso. Um belisco ali, não, queridos, que é isso? Virgens, a questão das virgens, não tem o mandamento, Senhor, dou o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia para ser fiel. As virgens são as que alcançaram a misericórdia de Deus para serem fiéis. Se casarem no Senhor, não pecam, mas se conseguirem viver só, evitará problemas e tribulações na carne, pois há diferença entre a casada e a solteira. Cuidado, se você é casada, não queira viver vida de solteira. Se você é solteira, não queira viver vida de casada. Fique na posição para evitar prejuízo. Então, meu irmão, a casada cuida do lar, a solteira cuida da obra. Tem gente que tem 2 filhos, tem marido e quer ficar perambulando por aí, meu Deus. Aí dá trabalho, mas eu sou missionário. Irmão, quem mandou arrumar 5 bacuri aí? Vai cuidar deles, é a tua missão. Vai para a tua casa cuidar dos teus filhos, vai trabalhar, vai ajudar teu marido, vão cuidar da sua casa, ué. A casada cuida do marido e a solteira cuida da obra. Entendeu? Então você tem que saber o seu lugar. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, porque tem gente que fica na casa dos outros aí só para ficar falando besteira, né? Então há a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, falei.
para ser santa no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e há como de agradar o marido. A questão do lar, né? Então você não vai ficar aí dando de missionário, seus filhos passando fome, cheio de catarro no nariz, dependendo dos outros para cuidar, jogado na rua, né? E dizer que Deus é que mandou. Pelo amor de Deus, irmão. Já vi gente que faz missão, não quer dizer que quem é casado não pode fazer missão, mas é prudente. Saiu, a casa está limpinha, arrumou os filhos, deixou na escola, orou por eles, abençoou, fez a obra, voltou, comida está pronta, né? É prudência. Essas mulheres à toa da vida aí, né, dando trabalho. Então você que também que é homem, não é porque está na igreja que é mulher de Deus não, meu irmão. Olha esses trem aí, vê a conduta desse povo. Não sai aí na sua virilidade só porque tem um cabelão, deu uma reboladinha assim, deu um oi. Né, filho? Tem que ficar ligado. A vida é séria. As virgens agradam o Senhor no corpo e no espírito, cuidam das coisas do Senhor. A mulher do Cordeiro, Apocalipse 21, 9. Jesus, como noivo, cuidou da sua igreja, que é a sua esposa. Os solteiros têm Jesus como marido, ou seja, provedor, sustentador, companheiro em todos os momentos, né? Teu Criador, teu marido. Isaías nos diz. Tem a questão das virgens, irmão, aquelas que decidem cuidar, tem muito isso, do pai, da mãe, abre mão de casar para cuidar da família. Até acho justo que até... falando politicamente rapidamente, que o governo desse assistência a essas pessoas. Elas abrem a mão, porque às vezes a mãe tem uma doença, ou está só, ela deixa de casar para cuidar ali do seu pai e de sua mãe, deveria ter um apoio. Então, caso a virgem passada da flor da idade, segundo a tradição de sua família e seus pais, quiserem dá-la em casamento, se a virgem aceitar e se casar, faz bem, mas se não casar, faz melhor. Pois há virgens que ficam constrangidas de morarem com os pais a vida toda. Vai do que a pessoa julgar melhor para a sua vida. Qual é a diferença entre solteiro e virgem? Solteiro é aquela pessoa que decidiu viver só ou ainda é solteira até o momento que casar. A virgem é aquela que às vezes faz voto ou abre mão, como se fosse o meu núcleo espiritual, né, pelo reino de Deus, ou para cuidar de um pai, de uma mãe, de um parente, e abre mão. Aí se elas têm vergonha, pô, eu estou ficando velha, né, aqui na casa do meu pai e da minha mãe. Eu já vi muita família assim, que tem a filha, né, a filha lá faz tudo, né, cuida da casa, limpa, vive para os pais. Mas se ela fica assim, é feio, o que as pessoas vão dizer, eu também estou querendo sair, ter minha vida, não é obrigada a ser virgem, né? Pode viver sua vida, sair para a sua tenda e viver a sua vida. Amém? Terminamos a lição 12.